Oi, gente! Não fica aí de papo pro ar, não. Vem ficar de papo pro mundo, porque estamos aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero agradecer vocês, porque nós passamos dos 500 inscritos. Por um podcast que acabou de começar, estamos maravilhosamente bem. E eu só tenho a agradecer vocês. Continue se inscrevendo. Se você que está aí assistindo ainda não se inscreveu, se inscreve agora no sininho, hein? Não se esquece também de compartilhar, de curtir nossos vídeos e fazer comentários, tá bom? Tenho mais um recado. Nós estamos no Apoia-se. É uma plataforma que ajuda a gente a continuar com esse programa. Então, se você olha aí na tela, tá tudo escrito aí para você entrar lá. O Apoia-se. Apoie o nosso programa, né, Rafael? É isso aí. Apoia-se.com, não é isso? Não, você vai colocar. De Papo Pro Mundo. Se tiver errado, tá anotado aqui embaixo. É só apoiar a gente aí. Também tá na descrição, é só clicar lá ou apontar o seu QR Code. Muito bem. Então hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com o teu bolsinho. Esse aí você vai gostar, não vai? Quer economizar dinheiro? Quer entender de mercado financeiro? Então fique aí até o final desse vídeo. Pois é, a questão é o seguinte, Elis, nós estamos vivendo literalmente uma transformação mundial. Mundial. Em vários âmbitos, viu? É crédito de carbono, dinheiro digital, possibilidade aí de se criar uma moeda única, digital, global, Banco Mundial único, né? E também se fala aí já na questão de futuro, né? Uma futurologia aí, mas já se discute a criação de uma renda única, universal, global, por conta dos empregos estarem ameaçados pela inteligência artificial. Nossa, quanta coisa, hein? Pois é. Será que a gente vai desvendar todos esses mistérios hoje aqui? Por isso que a gente trouxe aqui uma pessoa de peso aí na área de economia, que é o Roberto Brito, que também é diretor da Faculdade de Economia da PUC Campinas. Roberto, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Elisângela. Muito obrigado, Rafael. É um prazer conversar com vocês, também com os internautas que nos assistem. Vamos ver se a gente dá conta do desafio. Pois é. Agora conta pra gente um pouquinho, né? Por que tanta transformação, de repente, em vários âmbitos, né? Em crédito de carbono, digital, fala-se aí a respeito de criação de uma moeda única. De repente, num curto período de tempo, todo mundo as coisas resolveram se mudar, né? O mundo mudou nesse sentido, né? Na verdade, assim, existe uma frase clichê, mas é verdade, que a única constante é a mudança, né? A humanidade vem evoluindo ao longo do tempo, mas a gente, de fato, está no momento disruptivo. Sob a linha econômica, as visões econômicas apontam esse momento em duas frentes. Alguns chamam isso de quarta revolução industrial. As pessoas que têm essa visão dentro da economia é marcada por paradigmas tecnológicos e mudanças importantes. Então, desde o século XVIII, quando a gente teve a revolução industrial, com o uso das máquinas, dos equipamentos, nós passamos por outras duas antes dessa, que envolve o uso mecânico e depois o uso da energia elétrica. Esse processo vai nos levar à evolução das relações técnico-produtivas, a forma como a gente produz. Perfeito. Desde os anos 70, com o advento, em 1971, dos primeiros chips, a gente tem o que a gente menciona de terceira revolução, que é esse processo de automação da produção, ainda envolvendo energia, eletricidade, mecânica, e começa a haver um pouco do uso de informação digital, ou na verdade de tecnologia digital, mas ainda não no nível da transformação que a internet causa a partir dos anos 90. Essa linha de pensamento trabalha com a ideia de que a internet, sobretudo a partir dos anos 90, provoca uma revolução nova nos paradigmas tecnológicos e, portanto, estaríamos entrando numa nova forma de produzir e consumir. Todo mundo percebe isso no cotidiano. Mas existe uma linha econômica que rejeita a ideia de uma simples evolução e coloca isso como um marco. O mundo nunca mais será como é antes, depois deste momento, à semelhança do que aconteceu no século XVIII,
com a Revolução Industrial. Nós estaríamos entrando, portanto, num túnel escuro e vamos sair de outro lado, provavelmente daqui a algumas décadas, num outro processo de relacionamento tecnoprodutivo. Aquilo que a gente conhece está ficando para trás e a gente vai entrar num novo mundo diferente daquele que a gente vem trabalhando. É claro que essas mudanças são graduais e isso envolveria, inclusive, uma mudança do sistema econômico que a gente vive. Portanto, essa eclosão de mudanças, que todas elas, de alguma forma, está atrelada a essa era digital, e a gente vai poder pormenorizar com alguns exemplos disso, está nos levando a novas preocupações, a novas visões de mundo, a novos comportamentos, a novos hábitos, a novas construções, dado, sobretudo, o processo de disseminação da informação e geração de conhecimento a partir disso. A própria atuação profissional de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, já estão fora de um paradigma convencional. Até bem pouco tempo atrás, a comunicação era feita por grandes redes comunicacionais. Perfeito. Nós tínhamos 5 grupos no mundo que controlavam a informação e a comunicação no mundo. Esse processo de socialização não retira o poder dessas 5 redes, mas transforma e dá para quem está do outro lado, que era só um telespectador, fazer a escolha do conteúdo que ele quer ver, do conteúdo que ele quer trabalhar. E nesse sentido, você vai ter uma proliferação de milhares de canais ou milhões de canais que estão brigando aí pela atenção e audiência do público, colocando as pessoas numa condição mais independente, tanto na sua produção quanto na escolha. Esse é só um exemplo, né, da disrupção que está sendo causada fruto dessas novas mudanças de tecnologia da informação e da comunicação. Tá. E o impacto dessa mudança é fortíssimo e em curto prazo, né, Roberto? Porque o que eu estou observando tem projeções aí que é para dar coisa de 10 anos. Não, sem sombra de dúvida, é assustador. Então, assim, para nós, talvez seja o ciclo de uma geração, mas dos anos 70 para cá, muita coisa já mudou. E a gente estamos falando do ponto de vista econômico, do processo produtivo, mas estamos falando também de comportamento, porque as novas possibilidades de uso da produção e também do consumo reorganiza as relações sociais. Isso dentro da nossa casa e na dinâmica da produção, da geração do emprego, do trabalho. Isso está mudando. Mas não há dúvida que essas 2 primeiras décadas deste novo milênio, elas são, de fato, disruptivas. Aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, e que puderam vivenciar um pouco o final do século XX e a entrada do século XXI, tudo aquilo que se dizia e que se falava nos anos 80, por exemplo, eles não só se consolidou, porque era previsto, era mais ou menos assim que se falava nos anos 80. O computador vai dominar o mundo. Ninguém sabia muito bem como. Que era isso, porque né? as pessoas estavam lá entre fazer um curso de introdução à informática ou fazer datilografia. Datilografia. Esse era o grande dilema, né? Se, às vezes, em especial das famílias mais pobres. Mas todo mundo sabia que tinha uma aposta tecnológica. O fato é que ela evoluiu numa velocidade que até então não era que nenhuma geração anterior viu. Então, aquela geração dos anos 80 que estava esperando no rádio para ouvir a música, que comprava um LP do seu grupo preferido para ouvir uma música e acabava dominando todas, hoje é a mesma geração que se depara com a escolha do Spotify. Exatamente. Então, assim, onde você não tem mais a compra da mídia física, mas você tem acesso aos serviços e, eventualmente, você escuta uma música de um determinado grupo e não necessariamente um disco inteiro. Mas isso também revolucionou a indústria fonográfica, que evolucionou, por exemplo, o mercado de música independente e tal. Então, essas pessoas que vivenciaram esse momento já estão em um outro paradigma. Até porque, se você quiser, por exemplo, nós vimos o CD começar e vimos o CD sair. Então, assim, quando você olha, você fala assim, nossa, e aquilo levava muito tempo para acontecer essas mudanças. Hoje a intensidade é muito grande. Então, nós estamos vendo a capacidade, por exemplo, que essas mudanças tecnológicas promovem o que a gente chama de tecnoprodutiva nas relações de produção. Então, os programas, por exemplo, de perguntas, questionamentos, você tinha que ter uma rede para poder fazer a divulgação disso. Perfeito. Hoje, com um volume mínimo de investimento de recursos, é possível, né, criar grandes públicos, extraordinários públicos e profissões novas, que até pouco tempo atrás ninguém conhecia. O que era um influenciador digital, o que era uma série de outras profissões que derivam desses negócios.
muitos desses negócios nem são conhecidos ou compreendidos pela sociedade. E aí é claro, né, que os grandes grupos econômicos também estão na ponta, isso não está acontecendo à revelia do nada, mas novos grupos estão se formando e dando o tom da dinâmica mundial. Então, essa geração dos anos 80 sempre ouviu falar da grande empresa Coca-Cola, porque a marca da Coca, todo mundo conhece a Coca e tal. Hoje, quando a gente olha para as novas gerações, as referências das grandes empresas é a Meta, é a Google, são empresas tecnológicas, são empresas digitais que desbancaram grandes grupos do passado, né? Essas grandes vão ter que correr atrás aí para entender esse mercado novo e tentar ficar, né, ali junto. Isso é uma coisa que aconteceu ao longo do século XX. Então, a grande mudança acontece no século XX do quê? Do crescimento das empresas. As empresas cresceram de maneira extraordinária ao longo do século XX. Então, pegando uma referência para a gente poder entender o que aconteceu ao longo de 100 anos, que agora esteja acontecendo em 20. E, portanto, o tempo é muito curto para tanta mudança, né, que aconteceu. Se a gente volta no século XX, e você pega, por exemplo, a indústria automobilística, no início do século XX, a indústria que estava começando a ser montados os carros, ela nasce nos Estados Unidos de maneira atomizada. Ou seja, você tinha centenas de empresas que faziam carros nos Estados Unidos, inclusive o Ford. Aí, a inovação do Ford de criar a linha de montagem móvel fez com que a empresa Ford crescesse ao longo do século XX de maneira extraordinária, chegando nos anos 50 como uma grande empresa, um monstro de empresa, que depois foi e assim aconteceu com a Siemens, assim aconteceu com a GE, e assim aconteceu com muitas empresas, fruto de algumas mudanças legais, e depois a evolução e o uso sobretudo da energia elétrica. A partir dos anos 70, um pouco mais com automação industrial. Então, essas empresas levaram um século para se tornar grandes expoentes industriais e conglomerados mundiais. Isso aconteceu num curto espaço de tempo com essas empresas que hoje estão dominando a economia mundial, as empresas mais valiosas do mundo. Até pouco tempo atrás, nunca ninguém tinha ouvido falar de Facebook. Hoje a gente vai atribuir a Meta, que é um conjunto de grandes empresas de tecnologia. E aí, quando você olha a própria Google, uma outra grande empresa disso, e que se tornaram as principais empresas do mundo, assim como outras empresas também, dentro desse universo do TikTok, das redes sociais, que estão se colocando, e de fato acabam tendo uma relevância, embora ninguém esteja aqui renunciando à esfera produtiva, assim, aquelas empresas que produzem produtos, mas que a interação tem mudado o comportamento. Então, como é que a gente vê isso? Qual é o volume de e-commerce que as pessoas estão fazendo hoje? Até pouquíssimo tempo atrás, se a gente voltar talvez uma década, parece muito, mas não é, né? Aquele jovem que está nos ouvindo, às vezes tem 15 anos, ele fala, pô, mas eu quase nem era nascido. Mas nós estamos falando de uma década atrás que todo mundo lembra um pouco disso. Quando começou a comprar pela internet, as pessoas compravam 2 meses antes, 3 meses antes, senão não chegava no Natal, né? Então, se comprar em setembro para ver se vai chegar. E aí você falou, eu comprei o seu presente, mas você desculpa, ainda não chegou. Aí depois de uns 20 dias você falava, ó, tá aqui, chegou, não é? Agora é full. Agora você compra aqui antes de você chegar na sua casa, o produto já está lá. Então, essa inovação, essas inovações, a logística, a dinâmica operacional disso é muito... evoluiu num curto espaço de tempo de uma maneira muito intensa. E todos nós estamos percebendo isso, né? E até a forma de você pagar, né, e receber o dinheiro, que agora as pessoas utilizam o Pix, né? E estão querendo, inclusive, tem outros países... foi uma grande revolução também, né? Se a gente olha essa questão, assim, aconteceu agora, né, no último governo, o governo do Bolsonaro, embora seja um projeto do Banco Central que há algum tempo vinha sendo trabalhado. Mas alguém tem que assinar a caneta e colocar para funcionar, e foi o último governo, o governo anterior que fez isso. O Pix, por exemplo, é algo revolucionário, não há dúvida sobre isso. Não é um negócio que pegou, é um negócio que funciona e funciona muito bem.
Ponto. E aí, isso é muito bom de um lado, é difícil por outro. Ou faz um Pix aí, é na hora, né? Mas, sem sombra de dúvida, é uma tecnologia que foi incorporada por todos. E outros países já estão querendo incorporar, né? Alguns já estão à frente, alguns, inclusive, com outras situações, como é o caso da moeda digital, como é o caso da China, que já trabalha com renminbi, que entrou agora na pandemia, que não existia até então, e que a gente está trabalhando numa nova dinâmica. Mas vamos pegar essa questão do Pix, por exemplo. As novas gerações trabalham com isso com uma fluidez absoluta. Muito provavelmente, os jovens que estão nos ouvindo agora, os filhos deles vão perguntar assim, mas como é que era na época do dinheiro? Porque muitos das nossas gerações, por exemplo, não vão mais ao banco, não precisam mais sacar o dinheiro. Não andam com cédula mais, né? Uma pesquisa rápida aqui. Qual foi a última vez que você teve uma cédula na tua carteira? Nossa... Dinheiro e papel, uma moeda. Eu não tenho. Tá difícil, até eu pensei nisso, né, recentemente. Falei assim, como que a pessoa que tá na rua, às vezes vai vender a balinha, né? Eu não ando com dinheiro, não tenho. Aí alguém me falou assim, fica tranquilo que logo ela vai pôr o Pix dela. Mas aconteceu, hoje né? o pedinte, ele tá tecnológico, né? Porque se ele não fizer isso, ele não vai mais ganhar, não vai vender a balinha, a pipoca, nem a água no semáforo. O vendedor ambulante. Então todo mundo precisa ter o Pix hoje, né? Não, o vendedor ambulante tá digitalizado, né? Até o pedinte de rua, você fala assim, não tem dinheiro para te dar. Não, mas você pode me fazer um Pix para mim. Que foi aqui. Depois da pandemia, o banco mudou, né? Eu não ia no banco, né? A gente ficou preso dentro de casa por muito tempo, e aí eu já fazia tudo cartão e tananã, e pedido por comida pelo, né? Uhum. Que eu não vou falar o nome aqui. Todo mundo já sabe. Esses aplicativos de entrega, de delivery de comida. E aí, um dia eu precisei ir no banco. Eu cheguei lá, não tem mais caixa, tá tudo diferente, tem uma pessoa trabalhando. Eu falei, gente, tá muito mudado. E aí eu tomei um choque, porque antes da pandemia, o banco era lotado de caixas, né? E aí, de repente, você não vê mais nenhum. Então foi um choque para mim. Num curto espaço de tempo, nós tivemos diversas mudanças no setor bancário. Uhum. Primeiro, nós estamos completando agora 30 anos do Plano Real. Então, quando a gente olha até os anos 90, as pessoas mais pobres nem tinham conta em banco. Então, só tinha conta em banco quem tinha dinheiro. Os bancos nem abriam conta para as pessoas mais pobres. Isso significa o quê? A maior parte dos trabalhadores, voltando, aqueles que são jovens há mais tempo vão lembrar disso e que estão ouvindo aqui o podcast ou estão nos assistindo. Chegava o dia do pagamento, a cidade virava um fervor, porque as pessoas recebiam o pagamento normalmente no lugar que era chamado de tesouraria. Como é que funcionava isso para quem nunca viveu essa experiência? O trabalhador trabalhava o mês inteiro, às vezes recebia um vale e o dia do recebimento do valor dele, do salário dele, ele ia até a tesouraria, pegava um envelope, contava o dinheiro na frente do contador, ali do tesoureiro, e via se estava de acordo com o que estava discriminado no olerite. Então vinha o que estava escrito que deveria pagar e o dinheiro dentro desse envelope, ele conferia isso. Hoje não funciona mais assim. As pessoas recebem um crédito na conta bancária, você entra numa empresa qualquer, a primeira coisa que você faz é abrir a conta no banco e a empresa faz o crédito direto na sua conta. Perfeito. É esta a operação. O que isso traz de diferença? Se você pega as pessoas aposentadas, aqueles que que já estão mais tempo na estrada, tal, e que estão há algum tempo aposentados, é muito comum você ver assim, tem que levar o vô para receber, tem que levar o meu pai para receber. E aí ele vai até o banco, vai no caixa eletrônico, faz o saque do valor para ele depositar na conta dele bancária. Isso, minha mãe faz isso. Enquanto ela não fizer isso, ela não recebeu. Ela não tem paz, Eu falei, mãe, põe direto na sua... Não quero. Não. Porque para mim é um prazer. Ela precisa desse contato físico com o dinheiro e o depósito do dinheiro. Fala, agora eu recebi. Agora as novas gerações, o que acontece? Ele está ali conferindo, caiu na conta, paga, transfere, fez tudo e não põe mais a mão no dinheiro.Esta é uma mudança importante. Isso Nós estamos falando... é um pouco preocupante, sem não é? dúvida. É isso porque é aquela coisa, você tá com o dinheirinho na mão, você vai lá, R$50, você sabe que você gastou 35, você fala, nossa, só sobrou 15 dos meus 50. Você tem essa noção de gasto. Quando você passa o cartão, você vai lá 500 pau e nem percebeu. E aí você já entrou no negativo lá e se lascou. E aí tá mais uma vez a ideia de evolução do
do dinheiro. Então, se a gente olha lá atrás, vai vendo a história do dinheiro, no passado não havia dinheiro, havia o quê? Havia o escambo, daí todo mundo troca por mercadoria, todo mundo já ouviu a história que trocava por sal e que o sal trocava por outros produtos. Então, existiram diversas moedas, mercadorias, até que a gente chegasse numa moeda metálica ou chegasse no formato de dinheiro, que esse todo mundo conhece. Perfeito. Aí o que acontece na questão do dinheiro? Assassinando a história da evolução do dinheiro, se a gente pega o dinheiro de maneira prática mesmo, ter 10 notas de R$10 e ter uma nota de R$100 é a mesma coisa? Ou seja, 10 araras ou um garopa, né, um P. A gente olha do ponto de vista monetário é a mesma coisa, mas na carteira das pessoas funciona diferente. Se você está com 10 notas de 10, a hora que você chegar na sua casa não tem mais 10. Ou você parou para tomar um café, ou você deu num semáforo, ou você comprou uma bala de alguém. Sim. Então, quando você olha, o dinheiro está fracionado, as pessoas mais experientes diriam assim, quando você está com um miúdo, né, quando você está com os valores quebrados, você gasta com mais intensidade do que quando você está com uma nota que é maior, que não tem troco. Você fala assim, eu ia tomar um café, mas R$200, só tem trocar como? Não vou trocar, deixa quieto. Ou seja, o dinheiro ele tá ficando abstrato. Ele sempre foi. O dinheiro é uma questão de crença. Tá, mas com aquela coisa de ele não é mais tangível. Você não é mais tangível. Isso. Você pega o dinheiro, você sabe que você tem aquela quantidade. Antes você tinha aquela... Os ricos, né, pegavam aquela mala, abria aquilo aqui, olha aqui, toma. Só né? em filme eu vi isso. E agora, né, só em filme, né? Tem os que não são. Mas ainda filme, acontece, né? Tem os que são vida real ali, né? Aquele fluxo que não é legalizado, infelizmente acontece assim, né? E aí, como é que fica para esse pessoal também, né? Então, vai criando dificuldades, naturalmente, assim, quando surge uma dificuldade, alguém vai trabalhar para solucioná-la. Mas quando você olha e faz a migração para o cartão, as despesas com cartão, elas acontecem numa fluidez. Você está chegando lá no Dia dos Pais, por estar chegando agora. Vamos comprar uma coisa. Se você tem R$200 na carteira, você vai comprar um presente até 200. Agora, se você vai passar cartão, o que acontece? Se o presente for 250, faz em 3 vezes e tal, você tende a gastar mais. Esse faz em várias vezes, é o que... E essa é uma realidade do público brasileiro. Isso não acontece fora do país. E tem uma coisa importante. Na situação do Pix, nem o cartão você passa mais. Agora as situações são bips, né? Bip, bip, ou você faz a transferência de valor. Se digitar 1.000, se digitar 100, digitar 1, para muita gente é o mesmo. Do ponto de vista da psicologia, a gente chama de economia comportamental. A psicologia está vindo para a economia já há algumas décadas e tentando ajudar a gente a compreender as decisões mais no âmbito emocional. Isso funciona de uma maneira mais leve para quem está fazendo o gasto. E a atribuição do valor do dinheiro acaba sendo outro. Então, aquele que tirava o dinheiro e que contava, ele sabia que ele tinha aquele dinheiro para passar o mês. A hora que acabasse aquela quantidade de dinheiro, acabou o dinheiro. As pessoas, quando elas estão... Tem gente que não gosta nem de ver o valor da conta bancária, o saldo bancário. Eu vou olhar lá, vai estar negativo. Eu vou olhar lá. Não quero nem conferir. Isso cria uma dinâmica diferente na atividade de consumo. E muitas vezes vai levar as pessoas, sobretudo em função da intensidade de ação de marketing que acaba acontecendo hoje através das telas, a um descontrole de gastos e a problemas graves do ponto de vista financeiro. Sobre a questão do dinheiro digital, para a gente poder entender um pouco e o público entender essa diferença, porque agora se fala-se muito do mundo ter um dinheiro digital único e o Brasil também já está se movimentando nesse sentido de já está bem adiantado, por sinal, quanto à questão do dinheiro digital. Qual que é a diferença? Se puder explicar para as pessoas qual que é a diferença do que a gente já tem hoje em termos de Pix, né? Isso não é dinheiro digital? O que é o dinheiro digital, afinal das contas? Excelente pergunta. Isso é uma coisa muito nova. As pessoas operam com algumas coisas, mas compreendem menos isso. Então, a gente estava falando aqui, dinheiro é uma questão de crença. A gente acredita que vale, atribui valor, o outro também acredita que vale, e a gente se sustenta a partir disso. A gente sempre teve uma história de dinheiro físico. A gente está caminhando para uma história, portanto, de uma compreensão digital, onde o físico, que é aquilo que a gente está vendo, deixa de existir. Há uma dinâmica digital de operação de dinheiro, mas ela não é, o dinheiro não é digital. Então, quando eu faço um Pix para você,
eu estou transferindo um conjunto de valores monetários que estão na minha conta bancária, ou seja, em tese, uma quantidade de dinheiro que está guardado na minha conta bancária num determinado banco para a sua conta bancária num determinado banco. Perfeito. Portanto, há uma relação bancária e o sistema financeiro está entre nós. Há um banco ou vários bancos transferindo este dinheiro físico, que em tese, isso não acontece mais fisicamente, há sempre uma transferência de valores, mas que em tese está num banco e está no outro banco. Quando eu trabalho com a ideia do dinheiro digital, isso não está em banco. Então, onde ele está? Essa é a grande questão. Então, onde ele está, gente? Essa é a primeira questão. Ele está na crença de que aquilo tem valor. Então, a criptomoeda é, portanto, uma moeda digital. Ela não é uma moeda de caráter institucional, nacional, defendida pelo banco. E isso é uma gigante mudança. Então, vamos entender as coisas. Os países têm uma moeda com a qual eles funcionam. No nosso caso, no caso do Brasil, o real. Todas as operações acontecem em reais. Mas isso não elimina a possibilidade de termos moedas digitais, que não estão na operação cotidiana no nosso país, mas podem ser adquiridas como um ativo financeiro. Essas moedas digitais, elas são criptomoedas? Isso. As criptomoedas, existem milhares delas. Talvez a mais famosa seja a Bitcoin, que aqui no Brasil as pessoas operam com mais intensidade, mas existem milhares delas. Então, ao atribuir valor a esse ativo, hoje é permitido, inclusive pela Receita Federal, que você tenha um volume de reais e compre criptomoedas e registre que uma parte dos seus recursos estão guardados em criptomoeda. Qualquer uma delas, o Bitcoin. Mas é diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles já estão um passo à frente da economia brasileira. Porque na economia brasileira, você pode fazer isso, mas os fundos profissionais de aplicação financeira não podem fazer. Nos Estados Unidos, já existe uma resolução que permite que a grande dinâmica financeira dos grandes fundos, inclusive, aporte recursos em moedas digitais. Então, não há nada de ilegal comprar uma moeda digital, só que ela não funciona por operação. Se a gente olhar a China proibiu o uso de moeda digital no seu território. Então, na China, ninguém compra um Bitcoin ou qualquer outra moeda digital. Mas agora, em 2021, ainda em plena pandemia, a China lançou uma moeda digital, que é o e-renminbi. A própria moeda, seria eles terem a própria criptomoeda dele. A criptomoeda do governo chinês. E o Brasil também está caminhando nesse sentido, vai ter o próprio. Está tentando responder a isso. Isso, exatamente. Então, assim, já existe... E já tem nome? Como é que, em que pé que a gente está aqui? O Banco Central tem desenvolvido, eu acho que do ponto de vista tecnológico deve faltar pouca coisa para evoluir. Não sei se ainda está batizado, mas seria um e-real. Né? E-real. Uma moeda real. O que muda para a operação do Pix? Talvez você não precise trabalhar com um banco. Então, você tem uma conta digital onde você elimina o banco. Mas para alguns... Que bom, bomba! Mas aí a gente precisa entender. O dinheiro das pessoas está no banco. E aí? E aí ele passa a estar numa conta. A gente não está numa conta. Você não tem uma conta aí, Gov. Então, essa ideia da dependência do sistema financeiro, ela foi incutida em nós. Até os anos 90, muitos brasileiros não tinham conta bancária. Depois disso, veja, por que mudou nos anos 90? É importante que a gente saiba, porque você ia no banco, você tinha filas que... Eu fui office boy. Eu trabalhei nessa época na época, para quem não sabe o que era um office boy, era um menino que ia no escritório pagar conta no banco. Então você pegava as papeladas e os cheques e pegava a fila do banco e ficava aguardando, porque era só assim, não tinha internet, não tinha caixa eletrônico, não tinha nada disso. Então, o que aconteceu naquele momento? A ênfase do banco era só financeira. Quando houve a queda da inflação no Brasil em função da implantação do real, toda a dinâmica financeira que existia no país, ela passou a ser concorrencial, mudou a economia do Brasil. O que significa isso? As pessoas não têm a dimensão do quanto é essa mudança, então é importante que a gente seja didático. Nos anos 90, era possível você comprar esse negócio por 100, vender por 90 e ter lucro. Por quê? Você pegava por 100, comprava por 100 para pagar daqui
90 dias. Vendia hoje por 90, ou seja, eu vou pagar 100, mas eu vendi por 90, perdi 10. Mas eu pegava os 90 e aplicava, o dinheiro rendia diariamente, e aí quando chegasse lá, quando tinha que pagar, eu tenho 120, 125, 130, eu pagaria 100 e ficaria com 20 e 25. Tá. Era uma ênfase financeira. Então, quem melhor administrasse financeiramente ganhava mais dinheiro. Para o banco interessava ter dinheiro e ganhar dinheiro, no overday, overnight. Então se ganhava dinheiro tendo dinheiro, só. Nos anos 90, com a estabilização monetária, no caso brasileiro, embora a gente ainda tenha inflação, mas cortou correção, cortou um monte de coisa, a gente passou a ter uma economia um pouco mais saudável, um pouco mais concreta. Então a gente passou a ter uma ênfase concorrencial. Os bancos passaram a abrir contas para todo mundo. No passado, o cara queria ter um cheque, quem tinha cheque era eu não tenho um cheque. Quem fala de cheque hoje? Antes, aí, cheque especial, não sei o quê. Blá, blá, blá. Agora, ninguém mais emite um cheque. Pergunta para a nova geração se eles já viram um cheque. Eu fico imaginando a tia do Zap, né? Ou eu fico imaginando... até da nossa geração. A gente já não entende, né? Essa parte da criptomoeda. A questão da insegurança que isso vai gerar, porque assim, concorda que existe momentos de ruptura. Eu acredito, eu sei, estou vendo isso. Teve momentos de ruptura. Antes, lá atrás, né, o meu avô, né, ou meu bisavô, provavelmente guardava o dinheiro no colchão. Depois... ele passou a falar, pera um pouco, surgiu o banco, então eu vou ter que tirar o dinheiro do meu colchão, vou ter que colocar no banco, mas vai ficar com eles, eu estou inseguro, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Então, aí, essa ruptura de você passar para o banco, né? Depois teve a ruptura de você, aos poucos, o Pix, tal, a coisa começar a ficar meio digitalizada, o pessoal já não está mais usando o dinheiro, nem o papel, nem a moeda, tal, e aí você entra num momento em que o banco não é mais necessário. E aí, isso gera uma insegurança absurda, porque quem vai querer tirar o seu dinheiro do banco que já conhece, que está há 20, 30 anos, né, como cliente daquele banco. Eu já estou insegura. Né, já sabe meio que o modo operandi e você vai entregar o teu dinheiro para... Ixi. É isso. Para as nuvens do país. Quem vai cuidar do teu dinheiro? Quem vai gerir? Como é que é isso? É isso, né? Assim, tudo mudou, mas nada mudou, né? Então, assim, a gente está chegando a um estágio onde a gente talvez esteja voltando lá. Talvez o dinheiro não esteja sendo guardado mais no colchão, mas você não tenha que ter um intermediário para cuidar daquilo que é seu. Isso é revolucionário. Mas é claro que vão haver forças que quem está cuidando do seu dinheiro não quer deixar de cuidar do seu dinheiro. E, naturalmente, está agindo nesse sentido. Mas o que é importante, é por isso que nós estamos falando que nós estamos numa revolução de fato. Essas forças elas estão brigando ao longo desse tempo todo para entender quais são os caminhos que serão tomados. Quando a gente fala de criptomoeda, nós estamos falando não é só de não ter o banco tomando conta da nossa... É de não ter uma moeda que o país tome conta. E que, portanto, nós temos decisões dessas já tomadas no mundo. Um exemplo disruptivo é El Salvador, com este novo presidente que está lá, que tem medidas polêmicas. Uma das medidas mais polêmicas que ele adotou é a utilização da criptomoeda Bitcoin na operação do país como moeda oficial. É um jovem, ele assumiu, ele quebrou o país com isso, inclusive com dívidas com o Fundo Monetário Internacional e tantas outras, mas assumiu a condição do uso de uma moeda de Bitcoin. Então você pode ir na padaria e pagar através de Bitcoin. Então, agora veja o que é isso. Normalmente, um país sendo administrado, uma das importantes gestões do país, que vocês estão acompanhando hoje no Brasil, é a gestão do que nós chamamos de política monetária. Que isso é feito pelo Banco Central. Neste momento da história, está todo mundo vendo aí o presidente da República se desentendendo com o Banco Central, porque recentemente nós reorganizamos a economia brasileira, dando um mandato para o presidente do Banco Central, inclusive que transcende a gestão do governo que ele estava. É assim que está a legislação hoje. Então, quando a gente olha, e nós estamos acompanhando lá, mais especificamente, abertamente aqui, porque é público, né? O desentendimento da visão do governo federal, do presidente Lula, com o presidente do Banco Central, lá, o Campos Neto, estão lá trabalhando
cada um na sua percepção, um fazendo a gestão da política monetária, que é um instrumento nacional, cuidando da moeda brasileira, também está em risco. Por quê? Porque se eu posso trabalhar com outras moedas, em tese, aquela moeda nacional, o país estaria abrindo mão da discussão sobre política monetária. E isto é um desafio. Alguns países fizeram isso. Quando a gente olha, por exemplo, a União Europeia, onde os seus países abriram mão de ter a sua moeda para ter uma moeda única, como o caso do euro. Então, o país ele abre mão de um importante instrumento que é a política monetária. O quanto de dinheiro eu vou colocar na economia e quanto de dinheiro eu vou tirar da economia, porque isso promove como é que a atividade econômica vai acontecer ou não, e isso vai refletir no PIB e que vai refletir, em última instância, se você tem emprego, se você não tem emprego. Roberto, e como você vê isso? Como você acha que o Brasil deveria agir? Assim, olhando... Eu acho que o Brasil vai de maneira cautelosa, mas respeitando a transição e dando espaço para aqueles que querem nisso. Como assessor, vou falar de maneira objetiva para aquele que está nos assistindo, que não tem muito preocupação com, mas está preocupado com o dele, possa entender o meu pensamento. Então, assim, embora eu seja alguém atento às inovações e seja um defensor das inovações, acho que é uma bobagem barrar qualquer tipo de inovação. Eu sempre olho com algum tipo de cuidado, prudência. Então, aos meus clientes, por exemplo, eu não recomendo e não oriento investimentos em criptomoedas, mas existem oportunidades para se ganhar e perder dinheiro, porque é muito volátil. Então, funciona o seguinte, para a gente poder entender de maneira prática isso. Fala assim, vou comprar criptomoeda. Beleza, o Elon Musk acorda amanhã e fala assim, eu vou vender meu carro Tesla em criptomoeda. A criptomoeda sobrevaloriza. Ou o Musk. Aí ele fala assim, agora eu não vou vender mais. Pronto. Você não tem essas informações. A valorização e desvalorização dela com base no mercado especulativo. Isso. É o que a gente chama de volatilidade. Ela é muito alta. É especulativa. É muito especulativa. Então, qualquer coisa tira a coisa do lugar. E são eventos que são imprevisíveis. Nesse sentido, enquanto isso não amadurece ao longo do tempo, a pessoa tem que gostar muito, tem que ter muito estômago e tem que estar muito logado e tal. Eu parto do seguinte princípio, Rafael. Se você tem dinheiro, uma coisa que você tem que fazer é dormir bem. Se você tem dinheiro e está dormindo preocupado, tem alguma coisa que está errado. Quem tem que estar preocupado é quem não tem dinheiro. Você fala assim, como é que eu vou pagar meu aluguel? Perfeito. Como é que eu vou encher minha geladeira? Agora, se você tem dinheiro e está dormindo preocupado como é que seu dinheiro está, tem alguma coisa que está errado. Vamos pegar o caso, por exemplo, da criptomoeda que a China criou, né? Ela é baseada no quê? Na especulação? Já não é mais cripto, né? Nós estamos trabalhando com a ideia de uma moeda digital chinesa. Outro nome já. Já estamos trabalhando. Que funciona tecnicamente como poderia ser uma cripto, mas ela é oficial da China. Então, os funcionários públicos chineses recebem em renminbi. Entendeu? Mas ainda se baseia, a valorização da moeda ainda se baseia no Banco Central Chinês. Ele no que o país produz, enfim. Isso, está dentro disso. Então, existe uma lógica própria daquela moeda que quem faz a gestão é o Banco Central. Como se faz do restante? Como é que você... vamos pegar o Bitcoin. Ele existe um limite a ser minerado e a partir daqueles que mineram, ou seja, aqueles que estão com os servidores... Como é que funciona? Então, vamos pegar isso que eu ia perguntar. Eu conheci uma pessoa e ele disse assim para mim, eu estou investindo agora em criptomoeda. Sim. E aqui na minha casa eu tenho, sei lá, quantos computadores com, sei lá, quanto de capacidade, sei que ele precisava de muito equipamento e eu minero. Aí eu falei, gente, é mineração de mina? Tô brincando. Mas assim, a gente que é assim, leigo, fala, o que é isso? Então, o que existe? Então, vamos falar em linhas bem simples para todo mundo entender. Então, alguém criou uma programação lá atrás, né, com um conjunto de possibilidades utilizando a tecnologia do blockchain, que é uma tecnologia de software livre, onde outros podem programar, mas diria mais ou menos o seguinte, aquilo que está sendo registrado no computador também está nesse, então está em diversos computadores no mundo. A segurança está em que alguém vai ter sempre um registro gravado, porque existem milhões de computadores no mundo,
captando aquele registro e compartilhando aquilo. Então, as informações elas são imputadas, elas entram ali e ficam registradas nessas frações de blocos que forma toda a estrutura, vamos chamar aqui, de uma moeda como é o Bitcoin. Existe um limite para isso que ainda vai se dar. À medida que as pessoas estão a serviço disso, com os computadores ligados, guardando essas informações e processando as alterações, a compra e a venda, ó, eu tenho criptomoeda Bitcoin, você quer comprar? Eu vendo para você. Sai do meu login e entra no seu. Então, aquela quantidade de bitcoins que era minha passa para você. Isso está sendo registrado por diversos outros computadores espalhados no mundo. As pessoas que estão servindo de suporte disso são os mineradores. Eles estão lá, ó, sustentando isso. Então, aquele que dá suporte à tecnologia, ele acaba sendo remunerado por isso. E aí, frações de Bitcoin, ele vai recebendo... É um trabalho para ele. É um trabalho. Tá. Os computadores estão lá operando e tal. Tem um problema sério, porque não paga quase nada. E os computadores têm que estar ligados, funcionando. Gastando energia. Gastando energia. No caso, o brasileiro... Assim, essa pessoa que eu conheci, ele tinha energia solar. Mesmo assim, na região que eu moro, tem muito pico de energia, cai energia toda hora. De repente pode até danificar. Pra quê? Mas aí tá gravado em outro, entendeu? Assim, o problema, se ele tá funcionando, tudo bem. Ele tem lá a remuneraçãozinha dele e tal. Se você tá conseguindo ter energia de graça, que não é uma verdade, porque ele teve investimento, etc e tal. Todo mas investimento, partindo do pressuposto que fosse isso, tudo bem. No Brasil, do ponto de vista técnico, não é um lugar muito apropriado para fazer isso, porque a nossa energia é cara. Então, não há uma vantagem em ganhar bitcoins da mineração, tendo em vista o quanto você gasta, por exemplo, com o custo de energia, além dos investimentos em equipamentos. Mas isso existe no Paraguai, onde você tem fazendas mineradoras de Bitcoin. Então, o que é importante? A gente tem ali, portanto, uma unidade de medida, porque uma moeda é isso, né? Onde as pessoas acreditam que ela vale alguma coisa e, por acreditarem que ela vale alguma coisa, compram aquele ativo. No momento em que ninguém mais acreditar naquilo, aquilo não vale mais nada. Mas qualquer moeda é assim. A diferença entre as criptos convencionais, que é de fato, inclusive, revolucionário, porque não é que ela está indo contra o sistema bancário, ela está indo contra o sistema financeiro do mundo, que é a nova ordem, que é essa ordem financeira. Porque é importante lembrar o seguinte, que a gente não trouxe para cá, para essa discussão, mas a gente chamou a atenção do crescimento das empresas no século XX. Isso só aconteceu porque, sobretudo, a partir dos anos 20, mas, sobretudo, a partir dos anos 40, há um processo que nós chamamos de financiarização do capitalismo. O que é isso para a gente entender de maneira prática? É quando o sistema financeiro vai tomando conta do sistema produtivo. Isso significa dizer que, embora nós estejamos aqui, vamos lá, saímos daqui, paramos numa padaria, vamos tomar um café. Entre nós e aquele que está produzindo café, é muito comum que haja um banco no meio. Porque ou a gente vai pagar através de um cartão, ou vai fazer um Pix, algum banco está ali naquela operação. Essas transações, mesmo feitas do pagamento de um café, de uma pessoa física, uma empresa, o sistema financeiro está ali ganhando dinheirinho. O que eu quero dizer com isso daí? Né? Que aquilo que funcionava no passado, que era o crédito, como um mero auxiliar da economia, como funcionava antes para as pessoas que estão nos ouvindo entender. Você foi lá, imagina no século XVII, você foi lá e fez uma plantação de batata. Colheu toda aquela batata. Vendeu toda a batata. Recebeu um monte de dinheiro da venda da batata. Aquele dinheiro que estava lá, agora você está lá na Europa, vai esfriar, vai nevar e você não vai ter como plantar a batata. Porque agora não é o momento de plantar, certo? Os campos estão cheios de neve e tal. Você pega o dinheiro e esconde debaixo do colchão. Esperando o momento de você comprar para plantar de novo. Perfeito. E esse dinheiro está parado. Aí tinha um artesão que precisava fazer um sapato, precisava fazer um ferro. Ele consegue fazer no frio. Você emprestava uma parte desse dinheiro para a atividade manufatureira, o crédito auxiliava a economia, porque aquele cara que estava sem dinheiro para comprar insumo, comprava o insumo, na hora que você fosse plantar, eu devolvia o dinheiro para você, inclusive remunerando. O crédito era um mero auxiliar da atividade econômica. Perfeito. Ótimo.
O que acontece ao longo do século XX, com os crescimentos todos que a gente vê? A economia passa a depender do crédito. Como é que isso funciona de mudança? Uma coisa que as pessoas que estão lá, muita gente vai sentir isso. Recebi o meu salário. Nossa, ó, consegui zerar minha conta. Eu estava no vermelho. A pessoa recebe o salário, de repente ela usou para pagar toda a dívida que ela já deixou. Como é possível? Bom, o que acontece nos anos 70 com a economia norte-americana e que isso vai acontecer nos anos 90 com a economia brasileira? Alguém que ganha 100 gastar 150. Só é possível alguém gastar 150 ganhando 100 se alguém emprestar 50. A partir dos anos 70, você vai estimulando fortemente o consumo e as pessoas vão ampliando o padrão de consumo com uma queda da renda do trabalhador. O trabalhador vai ganhando menos, mas ele vai consumindo mais. Como é possível consumir mais ganhando menos? Com a industrialização e o conforto e as pessoas todas querendo a partir do crédito. Evoluir, né? Isso. Tá cheio de gente andando de BMW e de Mercedes que se você apertar o porta-luva, pula um carnê de lá que ele não consegue pôr de volta. Agora, a pessoa está preocupada se ela comprou, ela está preocupada assim, estou andando de Mercedes, de BMW e tal. E o resto? Falar, alguém está financiando isso. Ela vai pagar. Uhum. Mas por quê? Porque tem... E se você tirar o crédito? Se você tirar o crédito, tem gente que não come. Nossa. Sim. Agora, nós estamos falando para as pessoas, mas isso acontece com o pequeno empresário, isso acontece com a média empresa, isso acontece com as grandes empresas. O sistema financeiro tomou conta da atividade produtiva. Perfeito. Há uma dependência do crédito. Tem gente que, se você tirar o cartão de crédito, tirar o cheque especial, ele não vive até o final do mês. E isso não é pouco. Se a gente for olhar para a realidade da família brasileira, nós estamos falando de 67% da população está endividada. Não significa dizer que eles não estão pagando. É que você tem um carnezinho. Não é lá, o apartamento que você devo, mora. Não nego, pago quando puder? Não. Vamos pensar em quem está adimplente. Vamos pensar nas pessoas responsáveis. Ela tem o financiamento imobiliário. Nossa. Ela tem o parcela do, sei lá, do financiamento do carro. Ela tem o empréstimo que ela fez porque ela quis, sei lá, decorar a casa dela. Tá tudo sendo pago. O que eu vejo muito é que as pessoas, por exemplo, acabou de quitar um carro. Ah, beleza, que tem meu carro, agora eu quero trocar por outro e faz outra parcela de mais 3 anos, 6 anos. Aí eu falo, gente... E quanta gente não compra um carnê e leva um liquidificador para casa? Sim. A pessoa acha que tantas empresas cresceram assim, né? Quantos você não tem, né? Assim, então, o RG, o CPF, o carnezinho tá garantido. Sai alguém gritando aí, o Brasil do Brasil! E alguém vai lá e já faz um financiamento para comprar uma máquina de lavar nova. Então, mas sem dinheiro. O que nós estamos falando? Justamente disso. Portanto, essa questão ela não é uma questão menor, mas as pessoas olham só o que está na ponta. Então, e isso é importante. Então, nós estamos trabalhando com as questões da moeda digital, com a criptomoeda, mas tem uma coisa maior do que tudo isso, né? Uhum. Para quem gosta, eu vou mandar para você um recado aí. Você que está gostando do assunto, saiu um livro novíssimo que eu te indico. Chama História da Diplomacia Monetária, do professor Maurício Metri, lá da Federal do Rio de Janeiro, que ele vai falar justamente sobre essa questão do domínio financeiro. O que é importante? Porque a gente vai aumentando a conversa, vai colocando ela num outro patamar. Sim. Se a gente olha, por exemplo, para a moeda que manda no mundo, hoje ainda é o dólar. Perfeito. Existe uma hegemonia, podíamos discutir aqui o padrão dólar, etc. Não vamos discutir isso, não é essa a proposta da nossa conversa, mas o dólar ainda é a moeda hegemônica. Ótimo, tudo bem. E daí? E daí que isso permite, por exemplo, que os Estados Unidos consigam financiar todo o aparato dele militar no mundo inteiro a partir de ser o dono da moeda que comanda o mundo. Às vezes as pessoas ficam achando que os investimentos, por exemplo... O petróleo, inclusive, é com base no dólar, né? Petrodólar. Se a gente voltar algum tempo atrás, assim, há algum tempo atrás, o Iraque, na figura do Saddam Hussein, ameaçou vender petróleo exclusivamente em euro, quando o euro surgiu. Uhum. Assim, isso é tão sério. Esse ano, se não me engano, ia acabar. Acho que eles não renovaram, inclusive, com o petrodólar, né? E aí, isso é tão sério que colocou os Estados Unidos em movimento bélico. Agora, recentemente, o mundo está acompanhando, por exemplo, a relação
da Rússia na oferta dos gases que tem, do gás para a Europa, que boa parte da energia depende dos insumos russos, né, na Europa, com o problema da Ucrânia e tal. Uma das ameaças mais importantes feitas pelo Putin é falar, tudo bem, eu só vou vender o meu gás, eu só vou vender o meu petróleo, então em rublo. A hora que você muda o padrão da negociação internacional, para que você possa comprar, você teria que ter rublo. Para que você possa comprar, você teria que ter outra moeda que não seja aquela que você está acostumado. É claro que você muda os parâmetros da negociação, você vira a mesa. Movimento silencioso para a gente fechar essa discussão, que ninguém está vendo, mas é importantíssimo. Perfeito. Inclusive, alinhado àquilo que está posto. A hegemonia internacional dessa moeda está em risco? Não há nenhuma dúvida que um outro grande movimento no mundo é o crescimento da economia chinesa, que não se dá exclusivamente na venda das bugigangas, tá? Ou dos produtos, ou hoje dos carros elétricos, mas um dos principais movimentos é a organização do que a gente está chamando aí, né, que as pessoas estão estudando, de um sistema paralelo ao sistema internacional de transações, exclusivamente com moeda chinesa. Qual? A renminbi, onde o fluxo seria digital, seria menos dispendioso, e a China está construindo, já está consolidado, principalmente na Europa, transações internacionais sendo feitas em renminbi com seus parceiros comerciais. Tanto que uma das questões que são postas aí, né, ela fala, tudo bem, você quer negociar em dólar comigo, tudo bem, mas se você quiser pagar em renminbi também. Como ela é uma das grandes parceiras comerciais de muitos países no mundo, alguns países nem têm opção. Haja visto o caso da Argentina, que não tem dólar para pagar as suas transações internacionais, mas ainda a China tem feito negócio com a Argentina com relativa tranquilidade, apesar do presidente da República Argentina nem sempre ser muito afeto às relações econômicas chinesas. Então essa questão da moeda transcende e, sem sombra de dúvida, né, pelo menos é o nosso entendimento, que as criptomoedas elas podem prosperar como um ativo, mas dificilmente conseguirão romper essa nova ordem mundial, porque os países também estão trabalhando nessa direção. Não é que não teremos um dinheiro digital, teremos um dinheiro digital, acredito eu, pessoalmente, mas não no formato tão livre quanto muitos gostariam, inclusive... Por que não tão livre? Porque você ainda tem o Banco Central controlando, e se tem o Banco Central controlando, de alguma maneira essas relações podem ser atenuadas junto ao sistema bancário. Porque não podemos esquecer que todo Banco Central é a mãe dos bancos. Então, mãe não bate em filho, né? Ou a não ser que seja para educar. Para amarrar, que você tocou numa questão relacionada a banco, à China, ao dinheiro da China e tal. Esse movimento com relação aos BRICS? Sim. Importante. Então, isso é geopolítica, né? Os BRICS, eles vão englobar também como é que vai ficar essa relação do dinheiro digital da China com os BRICS, dinheiro digital... Isso daí é uma tendência, ou seja, os países eles vão se digitalizar, vão digitalizar os seus dinheiros, isso pode vir a acontecer assim, futuramente, agora falar de futurologia, de ter aí uma moeda única, digital, global. Então vamos lá. Assim, não há dúvida que nós estamos partindo para uma economia digital. Ponto. Isso é indiscutível. Então, a gente chama isso na economia a partir de um pensador que chama Joseph Eloy Schumpeter, que há 100 anos atrás já escrevia sobre isso, de destruição criadora. Alguns vão traduzir como destruição criativa. Eu gosto da ideia de destruição criadora. É algo que se destrói aquilo que existe e se coloca no lugar. Então, não há dúvidas que nós estamos caminhando para cada vez mais uma economia digital. Ponto. Porque as transações estão acontecendo nisso daí, ninguém vai voltar para trás, ela é mais eficiente, ela é mais segura. É claro que vão surgindo outros riscos, mas este, no meu entendimento pessoal, é um caminho sem volta. As forças elas estão postas, os caminhos mais libertários, os caminhos da mudança de uma transição controlada. Eu entendo
que pelo menos é a minha compreensão no momento, que a figura dos Estados-nações, a figura dos países, ela ainda estão fortalecidas, tanto numa visão quanto outra, né? Inclusive arraigada num nacionalismo até complicado, inclusive revestido de patriotismo. Então, acho pouco provável a gente superar essa ideia. Agora, as forças mundiais da geopolítica internacional estão na mesa. E a gente não pode ignorar essa nova reorganização do mundo, em especial com novos agentes, dentre eles a China, buscando um protagonismo que em um outro momento não tivera. Isso depende muito das figuras eleitas como líderes de determinadas nações. Então, os BRICS foram constituídos dentro de uma realidade do início do milênio, onde o governo federal era o governo Lula. E que, portanto, tem uma compreensão de construção de uma nova ordem mundial, onde os países periféricos ou em desenvolvimento pudessem estar na mesa de negociação de uma maneira diferente. Não é hegemônico esse pensamento. Os governos que sucederam, sobretudo depois do impeachment da Dilma, embora o Temer tenha sido eleito com a Dilma, não apresentavam tanto interesse nem empolgação com essa ideia. E o governo Bolsonaro também não. E aqui sem nenhum tipo de polêmica, tem uma visão diferente. E que, portanto, não valorizou e não intensificou as relações com os BRICS. E não tem nada de errado nisso, é uma visão diferente. Porque o Lula também não deu sequência na visão do Fernando Henrique Cardoso com o Tratado de Assunção e o fortalecimento do Mercosul lá atrás. Porque essa discussão de uma moeda única já existe desde os anos 90. Quando houve a criação do Mercosul, já se propunha a ideia da construção de uma moeda única no Mercosul. Um dos grandes autores sobre isso, Fábio Jambiage, um grande economista argentino que atuou aqui no Brasil, já escrevia sobre isso nos anos 90. E que nós nunca avançamos no Mercosul, sobretudo porque a política mudou a partir de 2003 com a figura do Lula. Então, veja... A Europa, para poder chegar numa moeda comum, que é o euro, ela levou 50 anos. Isso é desde o Tratado de Maastricht, em 1950, para chegar em 2000 com o euro. Não é uma tarefa fácil. E aí as mudanças vão acontecendo. Mas e os BRICS? Neste momento da história, nós temos um governo federal que valoriza e intensifica, dentro da política internacional, as relações com esses e outros países e uma reorganização das forças do mundo. O que vem depois deste governo? Essa é a primeira coisa. Se tiver continuidade, a tendência é que isso vá se fortalecendo. Se isso não tiver continuidade, e você tem ainda a economia, a sociedade ainda continua polarizada, provavelmente é um projeto que deve ser colocado na geladeira e talvez lá na frente, talvez reconstruído. Se for o movimento de troca e vai. Porque a história ela não anda em linha reta, né? Perfeito. Existe um movimento pendular. Se ele vai muito para um lado, depois ele vai para o outro, depois ele vai muito para o outro. Aí, quando você tem um horizonte maior de tempo, você passa a ter uma clareza maior de como as coisas evoluíram. Agora, olhando para onde eu estou, da onde eu estou, e vendo os movimentos, em especial do grande agente econômico hoje, que é a China, que não pode ser ignorado, a intensificação e força numa situação como essa favorece a relação dela, em especial no Oriente Médio e também dentro da África. E a China tem uma estratégia de desenvolvimento onde fica claro a construção, inclusive física, de ligações com esses ambientes, e aqui, evidentemente, né, com a América, não é raro, grandes empresas nacionais se tornaram chinesas. Nós estamos falando de Campinas, para a galera que está nos ouvindo aqui. É importante dizer, por exemplo, em Campinas nós temos talvez uma das mais importantes empresas de energia elétrica do país. Sim, mais eficiente, que é a CPFL. Né? Uma empresa, inclusive, colocada como uma das melhores para se trabalhar na região, com todo respeito às outras aqui. Que ela era fruto, evidentemente, de investimento estatal, inclusive do governo brasileiro, especificamente de São Paulo. Né? Então, quando a gente olha a privatização da CPFL, e você olha hoje para a CPFL, é uma empresa 100% de capital chinês. Então, assim, é uma empresa chinesa, embora ela tenha sido construída com suor e com os recursos brasileiros, mas que hoje não pertence mais a nós. Então, só para dar um exemplo, porque a gente está dando um exemplo do setor energético, mas ela está no setor agrícola, ela está no setor de saúde, ela está em diversos setores. A China. Ou seja, os tentáculos da China
se espalharam. Senão eu fico olhando só para o BRICS, né? E aí, assim, o BRICS é mais uma ação que deve ser fortalecida com ela. E nesse sentido, cria possibilidades. Mais importante é a gente olhar para o mar e entender as ondas para que a gente possa surfar, né, nas que elas vierem. Se elas vierem menores, se elas vierem maiores, a gente está adaptados a ela. Agora, esse é um caminho, ninguém vai tirar a China do protagonismo que ela tem na economia mundial, né? Continuar olhando exclusivamente para a economia norte-americana ou europeia, no mínimo, do ponto de vista econômico, parece um estrabismo, né? E o Brasil, e cabe o Brasil tentar surfar nessa onda, né? É isso aí. Professor Roberto, infelizmente... O nosso tempo acabou. O nosso tempo acabou, mas assim, gostei tanto dessa conversa. E eu gostaria que você voltasse. Não, vai ter que voltar, porque tem muita coisa para conversar aqui. A gente começou um assunto. Exato. A gente não aprofundou nada, né? E a gente gostaria muito que você voltasse no outro episódio, né, Rafael? Exato. Depois a gente vai marcar uma outra vez, porque você precisa voltar para conversar a respeito. E aí você acompanha, porque ele vai voltar, hein? Ele nem disse sim ainda. Mais do que aceito. É um prazer, foi um prazer conversar com vocês. Eu nem senti o tempo passar. Muito obrigado pela acolhida. Aqui passa muito rápido mesmo. Aqui tudo passa muito rápido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quer deixar algum recado para o nosso público? Deixar o seu contato. Contato da sua empresa, a sua consultoria. Claro, assim, para aqueles que gostam de economia, eu também tenho um canal lá no YouTube, que na verdade é de produção dos meus alunos. Ele chama Oikonomia no YouTube. Tem lá um conjunto de conteúdos econômicos que talvez possa complementar alguma das questões que a gente viu aqui, né? Sempre produzido pelos alunos lá. E se alguém precisar entrar em contato, por favor, sinta-se à vontade de mandar o contato do meu e-mail pessoal, betobcarvalho@hotmail.com. Eu estou à disposição de vocês lá. Muito grata mesmo a sua presença. Foi muito enriquecedor. E espero que para você também, não deixa de compartilhar, de assinar o sininho e de comentar aí se vocês querem que o Roberto Brito volte para a gente se aprofundar mais no assunto de economia. Coloque e falar aí os assuntos que vocês assuntos, querem, né? que ele fale da próxima vez. Exatamente. E outros assuntos, outros temas que vocês queiram explorar. Não deixa de apoiar a gente, tá? Não o podcast precisa do seu apoio. A gente falou de economia hoje, nós precisamos de dinheiro aqui. Exatamente, de apoio. De apoio, vamos lá. Abraço, gratidão. Tchau. Valeu.